O valor segundo Karl Marx. Falar do conceito de valor na obra de Karl Marx é abordar um elemento central da sua análise do capitalismo, uma análise que se estende às dinâmicas sociais e políticas que este sistema gera. Marx não procura apenas explicar como funciona o capitalismo, mas também revelar as contradições internas que, segundo ele, o tornariam insustentável. Para compreender esta abordagem, devemos explorar o que é o valor, como é gerado e como se relaciona com as noções de exploração e alienação. O que é valor? Marx propõe que o valor tem duas dimensões fundamentais: valor de uso e valor de troca. Ambas as dimensões não são simplesmente categorias econômicas, mas reflexos de como as sociedades organizam as suas relações com os bens materiais. O valor de uso refere-se à capacidade de um objeto de satisfazer uma necessidade humana. É um conceito prático e direto. Algo tem valor de uso se servir a um propósito. Por exemplo, a água mata a sede, um casaco protege do frio e uma cadeira permite sentar-se. Este tipo de valor é inerente ao objeto e depende da sua utilidade específica. O valor de troca, por outro lado, emerge no domínio da troca de mercadorias. Representa quanto vale um ativo em relação a outros ativos, geralmente expresso em dinheiro. Por exemplo, um saco de trigo pode ser trocado por um par de sapatos. Essa relação estabelece seu valor de troca. Nas sociedades capitalistas, esta dimensão adquire preeminência absoluta, conduzindo a uma desconexão entre valor de uso e valor de troca. Assim, objetos com pouco valor de uso podem atingir um valor de troca extremamente elevado. Exemplo: imagine que você tem um diamante e 1 litro de água. No mercado, o diamante tem um imenso valor de troca, mas o seu valor de uso é limitado. Você não pode beber, vestir ou usar para sobreviver. Em contrapartida, a água, que tem um valor de uso crucial para a vida, tem frequentemente um valor de troca muito baixo. Este paradoxo revela uma lógica capitalista que Marx critica. As necessidades humanas não são prioritárias, mas sim a maximização do lucro. Segundo Marx, no sistema capitalista as mercadorias assumem uma aparência quase mágica. Eles parecem ter valor em si mesmos, como se surgisse de sua existência material. Na realidade, o valor está ligado às relações sociais de produção que se escondem por trás do produto. Por exemplo, quando compramos um telemóvel, provavelmente pensamos no seu design, na sua marca ou nas suas funções, mas não nas condições de trabalho de quem o montou, nos materiais extraídos para o fabricar ou nas desigualdades econômicas envolvidas na sua produção. O telefone surge como um objeto independente, desligado das relações humanas que o tornaram possível. Esta alienação do processo produtivo é o que Marx descreve como fetichismo. Os consumidores não veem a exploração por trás dos produtos, mas apenas a sua forma final e o seu preço. Para Marx, o valor de uma mercadoria não provém da sua utilidade, valor de uso, nem da sua raridade, mas do trabalho humano investido na sua produção. Esta é a base de sua teoria do valor-trabalho. Segundo esta teoria, o trabalho humano é a única fonte capaz de gerar valor. O tempo e o esforço necessários para produzir um bem determinam o seu valor. No capitalismo, contudo, os trabalhadores não recebem o valor total daquilo que produzem. É aqui que entra o conceito de mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o valor gerado pelo trabalho do trabalhador e o que ele recebe como salário. Esta diferença é apropriada pelo capitalista como lucro. Por exemplo, suponha que um trabalhador de uma fábrica produza um par de sapatos vendido por $100. Desse valor, o trabalhador recebe $20 de salário. Os restantes $80 não desaparecem, são apropriados pelo capitalista como mais-valia. Este processo, para Marx, além de injusto, é a base da exploração capitalista. Por que aceitamos que o valor de um produto seja definido pelo mercado e não pelas necessidades humanas? Se o trabalho humano gera todo o valor, é justo que os trabalhadores recebam apenas uma fração dele? A análise do valor permite a Marx ir além da economia. Este conceito revela como o sistema capitalista organiza a sociedade em torno da exploração e da desigualdade. A compreensão do valor expõe a dinâmica de poder e as contradições que definem o capitalismo. Numa comunidade autogerida, onde não existe troca comercial como a conhecemos, os bens são produzidos para satisfazer necessidades coletivas e não para serem vendidos. Neste contexto, o valor de uso teria prioridade sobre o valor de troca. Que implicações isso teria para as relações sociais? Falar sobre as contradições de valor no capitalismo é analisar as tensões e os problemas que surgem da dinâmica do próprio sistema. Estas contradições são inerentes ao capitalismo e, segundo Marx, fazem parte do seu inevitável colapso a longo prazo. Para compreendê-los,
Devemos explorar como o capitalismo organiza a produção, a distribuição e o consumo com base no valor de troca, negligenciando ou mesmo sacrificando o valor de uso e as necessidades humanas. Esta abordagem gera desequilíbrios profundos que afetam tanto os indivíduos como a sociedade como um todo. No capitalismo, os capitalistas são movidos pela competição e pela busca de maximizar os lucros. Isto os leva a produzir mais bens do que o mercado pode absorver. Este fenômeno, conhecido como sobreprodução, desencadeia crises econômicas recorrentes. O ciclo da superprodução, expansão da produção. As empresas aumentam a produção para aproveitar as economias de escala e ganhar participação de mercado. Saturação do mercado. A oferta de bens excede a procura efetiva, ou seja, a procura apoiada pelo poder de compra. Crise econômica. Os produtos não vendidos geram prejuízos para as empresas, resultando em despedimentos, encerramento de fábricas e recessão econômica. Por exemplo, na década de 2000, os fabricantes de automóveis nos Estados Unidos produziram milhões de veículos a mais do que podiam vender. Isto levou ao colapso de empresas como a General Motors, que precisava de um resgate governamental para evitar a falência. Entretanto, os trabalhadores despedidos enfrentaram a precariedade econômica, evidenciando como as crises afetam desproporcionalmente os mais vulneráveis. Por que os capitalistas não diminuem a produção antes de atingirem o ponto de crise? A resposta está na competição. Cada empresa teme perder terreno para os seus rivais se reduzir a produção, perpetuando o ciclo. A alienação é outro pilar das contradições de valor no capitalismo. Para Marx, os trabalhadores estão desligados de 4 aspectos fundamentais da sua existência. Primeiro, o produto do seu trabalho. O trabalhador produz bens que não lhe pertencem e que não consegue adquirir nem com o seu salário. Por exemplo, um trabalhador que fabrica smartphones de última geração não tem condições de comprar o modelo que produz. Em segundo lugar, o processo de trabalho. Em vez de controlar como e o que produzem, os trabalhadores seguem ordens e realizam tarefas repetitivas que lhes negam criatividade e autonomia. Terceiro, da sua essência como ser humano. Marx acredita que o trabalho deve ser uma expressão criativa e enriquecedora. No entanto, sob o capitalismo, torna-se uma atividade alienante e desumanizante. Quarto, de outros seres humanos. As relações sociais tornam-se relações econômicas. Os indivíduos se veem como concorrentes e não como pares. Por exemplo, pense nos entregadores de aplicativos de comida. Estas pessoas realizam trabalhos essenciais, mas não têm controle sobre as suas condições de trabalho nem recebem o valor integral dos seus esforços. Além disso, são constantemente pressionados por algoritmos que maximizam os lucros das empresas, ignorando as suas necessidades humanas. Na busca pela maximização dos lucros, o capitalismo prioriza a quantidade em detrimento da qualidade. Isso leva a uma deterioração no valor de uso dos bens. As empresas, para reduzir custos e aumentar a sua competitividade, produzem bens de menor durabilidade ou utilidade, incentivando o consumo excessivo. Um exemplo claro é a indústria de tecnologia. Os smartphones, projetados para durar apenas alguns anos, tornam-se rapidamente obsoletos devido a atualizações de software incompatíveis ou componentes que não podem ser reparados. Isto não afeta apenas os consumidores, que têm de gastar mais dinheiro, mas também o ambiente, com montanhas de lixo eletrônico a acumularem-se em todo o mundo. Por que continuamos a comprar produtos de curta duração, sabendo que prejudicam o ambiente e as nossas finanças? É uma questão de hábito ou o capitalismo moldou as nossas prioridades para colocar o consumo antes do bem-estar? O fetichismo das mercadorias também exacerba estas contradições. Como mencionamos anteriormente, os bens adquirem um caráter mágico e os consumidores se relacionam com eles sem considerar as relações sociais que os produzem. Isto distorce a percepção de valor e perpetua a alienação. Por que uma bolsa de uma marca sofisticada pode custar milhares de dólares quando desempenha a mesma função básica de uma bolsa muito mais barata? A resposta não reside na sua utilidade, valor de uso, mas na sua capacidade de simbolizar status social. Este é um exemplo claro de como o valor de troca domina e distorce as nossas prioridades. Estas contradições não são meras falhas técnicas do sistema. São sintomas de um modelo econômico que dá prioridade aos lucros sobre as necessidades humanas. As questões que surgem são inevitáveis. Será sustentável um sistema que produz bens a um ritmo que o planeta não consegue suportar? Que alternativas poderiam conciliar o valor de uso com o bem-estar coletivo? A crítica de Marx ao capitalismo não só expõe estas contradições, mas transforma-as em pontos de partida para imaginar um sistema diferente. Estas tensões internas, segundo ele, são o que acabarão por levar à transformação social e econômica. Agora,
Qual é o nosso papel nesse processo? Como podemos reconhecer e desafiar estas contradições na nossa vida cotidiana? Como podemos reconhecer e desafiar estas contradições na nossa vida cotidiana? Como podemos transformar essa realidade descrita por Marx?